Bom dia, boa tarde ou boa noite na paz de Jesus. Este é o canal EBD Impactante, um canal que foi criado para auxiliar aqueles que ensinam Bíblia na escola dominical. Desde já, eu quero pedir a você, se este canal tem sido bênção na sua vida, inscreva-se, curta, comente nos vídeos e compartilhe com aqueles que precisam ampliar o conhecimento para ensinar na escola bíblica dominical. Sem mais delongas, nós vamos começar a nossa aula, que vai ser a lição de número 3, ministrada no domingo, sempre posterior a esses vídeos. Ontem nós tivemos um problema sério com a gravação e não conseguimos publicar o vídeo. Meu compromisso é sempre publicar os vídeos com os subsídios na segunda-feira, para que você tenha tempo para meditar, orar, estudar, fazer as suas anotações, para que a sua aula seja uma aula extremamente abençoada. O tema da lição 3 é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Eu quero já fazer uma pergunta. A sua igreja, a igreja onde você congrega e ministra, ela é fiel à pregação do Evangelho? Esta lição vai trabalhar muitas coisas dentro desse assunto. O texto áureo dessa lição encontra-se no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12, que nos diz: E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática nos diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Os objetivos dessa lição, muito importantes para qualquer professor de escola bíblica, esses objetivos precisam ser estudados, compreendidos, e a sua aula precisa estar em consonância com esses objetivos. O primeiro é expor a importância da pregação das Escrituras. O segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 19, que nos diz: E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Versículo 15, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério
na presença do Senhor. Sempre é importante mencionar isso. Se você congrega em uma igreja grande, é bem provável que a leitura do texto bíblico, da leitura bíblica em classe, seja feita na nave da igreja com todas as salas. Se não é o seu caso, nunca deixe de ler o texto da leitura bíblica em classe, pois toda a sua aula estará baseada neste texto. Então vamos para a nossa introdução. O assunto que nós precisamos ter em mente para nós começarmos esse assunto, esse texto, esse tema, essa lição, é o assunto sobre a comunicação. A comunicação, ela sempre marcou a vida dos habitantes do planeta Terra, desde os mais simples animais até o mais complexo ser, que somos nós, os seres humanos. Todos esses seres utilizam a comunicação para viver. E tem algumas funções da comunicação que a gente precisa dar uma ênfase nessa lição. A primeira função da comunicação é sobrevivência e segurança. A comunicação permite que os seres que se comunicam alertem uns aos outros sobre perigos, coordenem defesas e façam caças ou pesquisas ou algum tipo de atividade em grupo. A comunicação também constrói relações e ela fundamenta a formação de laços sociais, familiares, comunitários, que são essenciais para uma vida de harmonia, uma vida coesa. A comunicação também transmite conhecimento. Ela facilita a passagem de informações, experiências e aprendizado entre as gerações, impulsionando o progresso cultural e tecnológico. A comunicação também expressa emoções e ideias, permitindo compartilhar sentimentos, pensamentos complexos e inovações. Outro ponto importante a respeito da função da comunicação é que ela resolve conflitos e permite maior cooperação, ajudando a negociar, persuadir, trabalhar em conjunto para objetivos comuns. A comunicação também está intimamente ligada à identidade de um povo e à sua cultura, e a linguagem e as formas de comunicação moldam e expressam a identidade de um grupo ou de uma nação. E é importante a gente lembrar que desde os tempos mais remotos, desde os primórdios, os seres humanos utilizam muitos tipos de comunicação, dentre elas a comunicação oral, a linguagem de sinais, os gestos e também a linguagem escrita, que é mais moderna, se assim nós podemos dizer. Os primeiros povos que desenvolveram a comunicação escrita, a capacidade de se comunicar de forma escrita, foram os sumérios. Os sumérios, eles habitavam na região da Mesopotâmia, que hoje a gente conhece como Iraque. Eles são os povos mais antigos que nós temos referências arqueológicas sobre o domínio da escrita. E essa escrita é conhecida como cuneiforme. Os achados arqueológicos datam de 4 milênios antes de Cristo. E uma coisa interessante, quando o Senhor deu a lei, os 10 mandamentos a Moisés, ele usou o processo de comunicação, a sua voz, a sua ação, para deixar em uma tábua de pedra aquilo que ele queria expressar, ou seja, a sua comunicação através dos 10 mandamentos. As tábuas da lei foram a forma de comunicação entre Deus e o povo. Deus já havia falado com Moisés lá no capítulo 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de Êxodo, a respeito daquilo que ele queria falar. E no capítulo 24, versículo 12, o Senhor dá as tábuas da lei. Dali em diante, daquela ocasião das tábuas da lei para frente, os hebreus, povo de Deus antigo,
começaram a desenvolver seus estudos a partir de tudo quanto Deus havia revelado a Moisés. Então, a transmissão, irmãos, de conhecimento era passada de geração a geração pelos sacerdotes, escribas e ensinada diariamente às pessoas. Um ponto que merece destaque no nosso estudo é que, a partir da destruição do templo em 70 depois de Cristo, 70 onde os discípulos estavam vivos, os apóstolos estavam vivos, os judeus não tinham mais a facilidade de se reunir no templo para ensinar. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a escrever e a também colocar dentro de pergaminhos escrito, né, aquilo que eles chamavam de lei oral, e daí foi criado o Talmud. Quando Jesus tabernaculou este mundo, habitou, como João capítulo 1, versículo 14 nos ensina, já existiam os famosos pergaminhos. Porém, os pergaminhos eram extremamente caros e raros. Então, não eram todas as pessoas que possuíam um exemplar como eu e você temos da Bíblia. Os pergaminhos, eles eram muito comuns nas sinagogas e entre as famílias mais abastadas. Então, quando eles se reuniam no templo de Jesus, eles estudavam a lei, que era composta pelos 5 primeiros livros, chamado de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os Salmos e os Profetas. E o Talmud era uma convenção feita pelos principais judeus, rabinos, sábios. Eles compeliram, dentro do escrito conhecido como Talmud, uma série de leis, de regras, de costume, de comunicação, de relacionamento, e isso funciona até hoje para os judeus ortodoxos. Então, conhecer sobre esse assunto, sobre a comunicação, sobre como que esse processo chegou até nós é muito importante, porque a comunicação oral, falada, ela foi o principal método de comunicação de Jesus para com seus discípulos, só que esta comunicação oral, falada, sempre foi baseada nos escritos, nos textos sagrados. Existe um texto que a gente precisa sempre lembrar, que está em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 28, que nos diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Jesus trazendo a lei para aquele contexto. Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Então, os ensinamentos de Jesus, eles eram provenientes dos textos que eram provenientes de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós. Então, a lição deste domingo, ela tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho, e nós, professores de escola bíblica dominical, precisamos ter em mente que as tradições judaicas nos tempos de Jesus eram baseadas, como já dissemos, na lei dada por Deus e no Talmud, que eram as tradições orais. E ainda que os judeus estivessem distanciados de Deus, como o próprio Jesus diz, por causa da arrogância, prepotência, eles utilizavam os textos como regra de vida. E o próprio Jesus disse que esses judeus invalidavam as escrituras, os mandamentos do Senhor, por causa das próprias tradições. A igreja que estava no início, a igreja que estava em Jerusalém, ela era composta principalmente de judeus convertidos ao Evangelho. Esses judeus conheciam o Antigo Testamento, que hoje a gente chama de Antigo Testamento. Eles conheciam a lei, os salmos e os profetas. Só que eles precisavam entender que aqueles escritos falavam de Jesus e também compreender o que Jesus trouxe para o que hoje a gente conhece como cristianismo.
Desta forma, a pregação do Evangelho mostrava por que Jesus é o Cristo, com base na Escritura e como eles deveriam segui-lo. Daqui a pouco nós vamos fazer a menção de João 5,39. Então nós entramos no tópico 1, a igreja que prega as Escrituras, e eu quero abrir um parêntese nesse estudo para lembrá-los de que a divisão do tempo da sua aula, ela precisa ser feita da seguinte forma: se você usar isso, a sua aula vai ser melhor distribuída. 20% para a introdução, 60% para o desenvolvimento e 20% para a conclusão. Como dissemos, a base dos ensinamentos judaicos é a lei de Deus, contida no Pentateuco, nos Salmos e nos Profetas, e também no Talmud. O ensino das Escrituras foi crucial para o desenvolvimento do judaísmo e também para o desenvolvimento do cristianismo. Não existiria cristianismo se não houvesse textos provenientes de Deus. Abrindo um outro parênteses. Todas as vezes que eu ouço alguém falar, Deus me inspirou a falar a respeito dessa palavra. Deus não me inspira mais ninguém. Etimologicamente falando, a palavra inspiração, ela foi usada para compor os escritos bíblicos. Deus soprou um tipo de revelação para que os autores bíblicos escrevessem. O que acontece hoje? Nós somos direcionados por Deus, impulsionados, e como pentecostal, eu creio firmemente que Deus nos direciona, nos orienta e nos impulsiona a respeito do que nós devemos ministrar. Sendo assim, a igreja precisa ser fiel aos textos sagrados apresentados na Bíblia, pois são eles que nos apresentam Deus e Jesus como caminho para este Deus. Vamos voltar a um texto citado por Jesus. João, capítulo 5, versículos 36 a 39, na Almeida Revista e Corrigida, que nos diz: "Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou, não credes vós." Versículo 39, que é o mais importante para nós: "Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." Não sei se vocês prestaram atenção, eu sempre cito o texto, que é mais importante para nós, mas eu coloco o contexto, que é aquilo que vem antes ou depois, contexto imediato. Por que isso? Para que a pessoa que está lendo, ou para que a pessoa que está ouvindo ou assistindo, eles saibam que tem uma história. Se você pega um texto isolado da Bíblia para provar a sua teoria, existe uma chance grande de você errar. Então, por muitos e muitos anos, as igrejas pentecostais, elas tiraram, os pregadores, né, melhor dizendo, eles tiraram textos de um contexto e muitas das vezes aquilo estava errado e incorria em um erro doutrinário. Se a gente pegar João 5,39 na tradução NVI, vai nos dizer o seguinte: "Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito." Nós estamos no tópico 1, a igreja que prega as Escrituras. E o que significa a palavra pregação? Olha só essa imagem feita com inteligência artificial, e eu quero abrir um outro parênteses e dizer para vocês que nós vamos ministrar um curso sobre como usar a inteligência artificial para preparar uma aula de escola bíblica dominical impactante. É provável que aconteça no dia 9/8, de forma completamente online, e se você tem interesse em fazer esse curso, você pode deixar uma mensagem que eu vou responder a você. Nós vamos fazer no sábado, das 9 às 17, e eu vou fazer um preço, um valor promocional para que todos tenham condição de aprender. Vamos voltar. A palavra pregação, ela tem origem no latim praedicatio, que deriva de praedicare,
que significa proclamar, anunciar, louvar. Praedicare, por sua vez, é formado por duas palavras. Prae, significa à frente, e dicare, que significa declarar. Então, nós vamos falar, é o que vai à frente para falar. No grego, a palavra pregação significa querisso, ou melhor dizendo, a palavra pregação no grego é querisso, que significa proclamar como um arauto, transmitindo a ideia de uma declaração pública e aberta. Portanto, a pregação em sua essência envolve a ação de proclamar uma mensagem, seja ela religiosa ou não, de forma pública e com o objetivo de divulgar, ensinar ou persuadir. Isso é pregação. Vamos analisar, já que a gente está no tópico 1, falando sobre a igreja que prega as Escrituras. Não existe pregação bíblica sem Bíblia. Por isso que eu insisto e eu afirmo que nós, professores de escola bíblica dominical, somos professores de Bíblia. Se você não dá à Bíblia a devida importância, você não pode ser um professor de escola bíblica dominical. Isso é muito sério. Então, a revista, ela cita uma pregação de Pedro. Eu quero citar duas, nós vamos fazer uma análise dessas duas pregações e vamos tirar as nossas próprias conclusões. A primeira pregação está em Atos 2. Vocês conhecem quando Pedro foi cheio, junto com os apóstolos, cheio do Espírito Santo, e ele começou a falar em línguas, e ele viu que as pessoas estavam atônitas sobre o que está acontecendo, e ele começa a fazer toda uma pregação usando aquilo que havia acontecido para trazer as pessoas para próximo de Jesus. Então, olha que coisa interessante. Atos 2, 14 para frente, nós vemos isso. Aquelas pessoas que estavam ali de várias partes do mundo para comemorar a Páscoa e comemorar a festa das colheitas e tudo mais, o Shavuot, que nós hoje, cristãos, por causa da descida do Espírito Santo, naquela data a gente chama de Pentecostes, já estudamos isso na lição passada, na revista passada, melhor dizendo. Pedro usa aquela situação, porque as pessoas achavam que eles estavam bêbados, ele toma a palavra com intrepidez. Lembra aquele Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes, agora cheio do Espírito Santo, ele demonstra que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. E é provável que Pedro havia decorado aquele texto. Ele cita, você pode ler em Atos 2, Pedro cita. Por que decorado? Porque, como eu disse, não era comum as pessoas andarem com esses pergaminhos, certo? O apóstolo, como já dissemos, citou todo o texto e fez o quê? Explicou que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da promessa de Deus. Então, analisando a pregação de Pedro com detalhes, na primeira parte, Pedro faz uma introdução e uma comparação, uma analogia, para fazer com que as pessoas prestassem atenção nisso. A introdução serve para isso. Leu o texto, explicou o texto, associando com a descida do Espírito Santo. Na segunda parte da pregação, Atos 2, 22 a 33, Pedro traz Jesus à tona. Toda pregação precisa trazer Jesus à tona. Lembra que nós lemos João 5,39? As Escrituras testificam de Jesus. Então, Pedro traz o Salmo 16, do verso 8 a 11, deixando claro que Jesus é o cumprimento daquele texto do salmista. Na terceira parte da pregação, Atos 2, 34 a 36, Pedro cita outro texto do Antigo Testamento, Salmo 110 agora, versos 1 e 2, e conclui sua pregação dizendo: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que aconteceu após a pregação de Pedro? Eu quero que você pense aí onde você está. Aproveite
Se você não curtiu ainda, curta o nosso canal, se inscreva. É muito fácil fazer uma inscrição no canal. Você tem que ter uma conta no YouTube, certo? Nome, e-mail, senha, como qualquer outra rede social. Se você fizer isso, é como se você estivesse falando para mim, irmão Leonardo, eu gostei do seu canal. Eu vou abençoar você com uma oferta. Qual que é a oferta? Curtir, inscrever, fazer um comentário, compartilhar com seu amigo, seu irmão que é professor. É isso, a oferta é essa, certo? Então, o que aconteceu após a pregação de Pedro? Vamos ler no texto, Atos 2, 37 a 39. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Pregação precisa ter início, desenvolvimento e conclusão. No início, que é a nossa introdução, você chama a pessoa para perto de si. Para que preste atenção o que é que você quer falar. Isso a gente estuda na homilética, a arte de pregar, de falar. Depois você desenvolve o seu assunto. E o seu assunto precisa estar no texto que você leu. E depois você conclui chamando as pessoas para próximo, lembrando os tópicos principais e fazendo o apelo para Cristo. Foi isso, exatamente isso que Pedro fez. Não dá tempo, não é possível nessa aula falar sobre os tipos de pregação expositiva, textual, temática, mas você precisa entender que a igreja que estava em Jerusalém, ela pregava as Escrituras. E quando eu falo igreja, eu estou falando dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E você, como ministro, como professor de escola dominical, você prega as Escrituras ou você conta histórias? Isso é uma pergunta seríssima, seríssima. Vamos voltar para o tópico 1. A segunda pregação de Pedro, que é mencionada pelo pastor na lição dessa semana, ela é descrita no capítulo 3 do livro de Atos. Nesse contexto, Pedro e João se encontram na porta do templo com um paralítico, um homem que era coxo, um homem que não andava. Eles oram e aquele homem é curado. O início da pregação, fazendo da mesma forma que nós fizemos com a pregação de Atos 2, o início da pregação acontece pelo fato dos judeus terem ficado atônitos ou perplexos por causa do milagre. Está lá no versículo de número 11. Pedro poderia ter feito como muitos fazem em igrejas pentecostais. Ele poderia ter começado a pular, ele poderia ter começado a falar em línguas estranhas, a gritar. Porém, olha só o quanto isso é sério. Ele precisava mostrar que os responsáveis pelo milagre não eram eles, mas Jesus. A gente está numa fase muito complicada. As redes sociais, eu gosto muito, tanto é que eu estou investindo nesse canal no YouTube, EBD Impactante. As redes sociais são fantásticas, porém, elas trouxeram à tona tudo que é bom e tudo que é ruim. Então, nós vemos situações ocorrendo e aí a gente começa a falar, peraí, isso é uma igreja? Isso que está acontecendo é uma igreja? Porque as pessoas querem manipular a fé das pessoas, afastando-as da Bíblia e colocando-as em um teatro cristão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Voltando, na segunda parte da pregação, do versículo 13 até o 15, Pedro faz uma associação entre o Antigo Testamento e os últimos acontecimentos, mostrando que o Deus dos antepassados é o Deus que glorificou a Jesus. Na terceira parte, Pedro faz uma aplicação marcante, reforçando que foi Jesus o responsável pelo milagre. Tá vendo que ele está seguindo uma linha de raciocínio? E ele diz, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis.
paralítico, coxo, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O milagre havia sido feito por Jesus. Então, na quarta parte da pregação, do versículo 17 ao 18, Pedro fala sobre a ignorância no sentido de ausência de conhecimento, a ignorância dos judeus e a morte de Jesus, deixando claro que o Cristo havia de padecer como acontecera, citando o Salmo 22. Na quinta parte da pregação, do versículo 19 ao 21, Pedro faz um apelo ao arrependimento e fala sobre o texto de Daniel 26, que mostra que o Messias seria retirado, fazendo uma associação com Jesus e a sua morte. Na sexta parte, aqui eu coloquei quinta, mas é a sexta parte, versículos 22 a 26, Pedro continua fazendo menção do livro de Deuteronômio para referir-se a Jesus, só que ele não conclui a pregação, como ele concluiu a primeira, porque os fariseus o interrompem, e aí no capítulo 4 você vê a continuação dessa história. E o que nós podemos tirar, extrair, obter dessas duas pregações, irmãos? O que nós aprendemos com essas duas pregações? Olha só que coisa interessante. Primeiro, elas foram bíblicas e cristocêntricas. Não pode existir uma mensagem feita, efetuada, ministrada por um pregador se ela não for bíblica e cristocêntrica. Ou seja, não existe mensagem sem conteúdo bíblico e Jesus. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro para você que é professor de escola bíblica dominical e também a você que ministra em cultos tradicionais, sejam eles de qualquer etiologia. Segundo, os textos citados foram explicados. E aí o que a gente vê hoje em dia? A pessoa lê um texto, né? Vamos ouvir o pregador fulano de tal. Aí ele lê o texto e aí ele vai em Marte, Júpiter, Netuno, Plutão, Saturno, Sol, Lua, volta para a Terra. Ele não falou nada do texto, ele só gritou, ele só falou pega, toma, recebe, Jesus vai fazer, Jesus vai dar. E não houve mensagem. E sabe o que é pior? É que algumas pessoas, por serem leigas, por não compreenderem aquilo que está acontecendo, elas falam, nossa, a palavra foi tão boa. Que palavra? Aquilo que vem de você, se não for extraído da Bíblia, não é uma palavra de Deus. É o que você está falando. Ah, irmão, mas você quer dizer então que Deus não usa as pessoas? Claro que usa, baseado no que ele falou sobre a Bíblia. Terceiro, houve associação entre os textos citados e Cristo. Bíblia e Cristo. Quarto, houve aplicação dos textos. Esse texto pode ser aplicado desta forma. Traz para o dia atual. Existiram apelos para o arrependimento e entrega a Cristo. Estes foram os aspectos extraídos dessas duas pregações. Será que nós estamos fazendo isso nas nossas pregações? Então esse é o tópico 1, a igreja que prega o que tem na Bíblia Sagrada. Essa imagem é uma imagem triste, medonha, assustadora. Eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem, em que um pastor estava ministrando em um púlpito, em uma igreja tradicional. As pessoas estavam ali adorando, vocês podem ver com as mãos levantadas. Só que, estranhamente, existia uma Bíblia fechada e acorrentada. Olha a criatividade da inteligência artificial e perfeição na criação. E eu falo aos senhores e às senhoras, o que está acontecendo com algumas igrejas cristãs? O que está acontecendo com algumas igrejas pentecostais? Nós vemos muitas coisas,
Mas a impressão que eu tenho é que a Bíblia está fechada e acorrentada para que as pessoas que estão ali assistindo aquele espetáculo não tenham acesso ao que a Bíblia está dizendo, porque senão eles não estariam ali. Isso é triste, irmãos. Isso é decepcionante. Mas é isso que está acontecendo com algumas igrejas pentecostais. Ah, irmão, por que você só fala da igreja pentecostal? Primeiro, porque eu estou aqui. Faz 26 anos que eu congrego em uma igreja Assembleia de Deus. Eu só congreguei em duas, na cidade de Uberlândia e na cidade de Uberaba. Só essas duas. Segundo, porque nós estamos vendo atores de púlpito fazerem verdadeiros espetáculos e os leigos aplaudindo. Que Deus tenha misericórdia de nós, de cada um de nós. Nós vamos para o tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. O tópico 1, nós falamos sobre a igreja que prega Escritura, Bíblia Sagrada. Agora, no tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. Nós já estudamos no texto de Atos 3 sobre a pregação, sobre aquilo que aconteceu quando Pedro e João estavam à porta do templo. Se a gente voltar ao conceito de pregação, nós vamos lembrar que é a ação de proclamar uma mensagem, seja ela religiosa ou não, de forma pública, com o objetivo de divulgar, ensinar ou persuadir. Pregar no Espírito, no poder do Espírito, é pregar debaixo da autoridade, da graça, da direção, da unção do próprio Deus que derramou o Espírito Santo no dia do Pentecostes, e a partir daquele dia todas as pessoas que aceitam a Jesus passam a ter dentro delas o poder de Deus, o próprio Deus. E para nós pentecostais, nós acreditamos que a salvação abre a porta para que o próprio Deus entre dentro de nós, e o batismo no Espírito Santo é um enchimento de poder. É como se a plenitude do Espírito Santo estivesse derramada sobre a nossa vida, sobre a vida do cristão. Porque ninguém que não é cristão pode ser batizado no Espírito Santo. Já falamos sobre isso no trimestre passado. Então, nós pregamos Bíblia através de uma unção poderosa do Espírito Santo. E já falamos sobre isso. Aquele homem que tinha problemas para andar na porta do templo, ao invés de receber esmolas, recebeu um milagre. Então vamos voltar à pergunta: o que é pregar no poder do Espírito? É pregar Bíblia, nunca se esqueça disso, pregar Bíblia da forma que ela é, sendo sensíveis à direção do Espírito Santo, deixando-nos ser usados com sabedoria e autoridade. O tópico 2 é a igreja que prega no poder do Espírito. E é isso. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro em sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Na Almeida Revista Corrigida está escrito: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vocês se lembram da orientação que Jesus fez aos discípulos, aos seus apóstolos, em Lucas 24, 49? Jesus estava prestes a subir aos céus. E ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando a gente vai para Atos, capítulo 1, versículo 8, Lucas escreve: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, ou seja, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja que prega no poder do Espírito Santo é uma igreja usada por Deus para proclamar de forma poderosa aquilo que está na Escritura Sagrada. Não tem como fugir disso. Essa Bíblia está velhinha, preciso trocar a capa dela. Irmãos, o comentarista desse trimestre, pastor José Gonçalves, nessa lição ele traz um assunto bem interessante. Ele faz menção, ele traz à nossa memória algo interessante a respeito da expressão fitando os olhos, que está descrito no texto que nós lemos de Atos 3. O termo grego para fitar os olhos, para olhar com propriedade, para parar, se deter e fazer alguma coisa é atenizo. É um verbo que significa olhar fixamente, fixar os olhos em algo ou alguém, ou contemplar atentamente. Esse verbo é derivado de duas palavras gregas, prefixo intensificador que é a e teino, que significa esticar ou estender. Desta forma, a ideia subjacente é de uma atenção intensa, como se alguém estivesse esticando ou concentrando a sua visão em algo de maneira deliberada e intencional. De forma prática, quando essa expressão é utilizada nos textos bíblicos, alguma coisa extraordinária iria acontecer. E o que aconteceu foi miraculoso. Existem algumas questões que estão relacionadas a essa expressão que a gente precisa lembrar, reforçar e tornar conhecido para os nossos alunos. A primeira é que essa palavra expressa concentração e expectativa. A segunda é que o uso de atenizo expõe autoridade e intencionalidade. O olhar fixo, o atenizo, pode ser entendido como um gesto que transmite confiança e direciona a atenção do homem coxo para o Deus que estava prestes a fazer alguma coisa. E também a dimensão espiritual. Esse termo, ele pode ser interpretado, associado a uma intenção, um convite a algo relacionado à fé. Ao fixar os olhos naquele homem, Pedro e João não apenas chamam a atenção dele física, mas também o preparam para receber algo além do que ele esperava. O Gordon Fee foi um grande homem de Deus, estudioso das Sagradas Escrituras, principalmente dentro da fé pentecostal. Ele faz uma observação bem interessante a respeito da conexão espiritual que essa palavra atenizo tem. Ele afirma que o olhar fixo de Pedro e de João foi um canal pelo qual o Espírito Santo operou, criando um ambiente de fé e expectativa. Ele também aponta que o uso da palavra do termo atenizo demonstra a sensibilidade dos apóstolos à direção do Espírito Santo, que os guia para agir com ousadia e segurança. Em outras passagens, no mesmo livro de Atos, nós vemos a palavra atenizo para expressar algo poderoso. Está em Atos 13, 9 e 10 e Atos 14, 9 e 10, citados pelo comentarista da lição. Eu sugiro que você peça aos seus alunos para ler esses textos, trazendo os seus alunos para a participação das aulas. O aluno, ele quer falar, uns mais, outros menos. Já que eles querem falar, peça para eles lerem os textos, que vai ser a melhor forma deles participarem. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, vocês já tiveram uma experiência parecida com essa? Vocês já tiveram uma experiência de, parece que Deus faz você olhar com força para alguém, com vigor, atento. Parece que aquilo está esticando, né? A própria palavra atenizo fala isso. E logo após Deus te deu uma palavra de sabedoria, de conhecimento, ou uma profecia, ou você orou com autoridade para alguém. Eu me lembro uma vez, eu estava participando de uma cruzada evangelística durante o dia na cidade de Uberaba, e foi aproximando, eu vi ele aproximando bem de longe, um bêbado,
muito bêbado, mal vestido, fedido. E ele começou a aproximar. À medida que ele ia me aproximar, o Senhor parece que fez com que eu olhasse dentro daquele homem. E aquele homem chegou pertinho de mim. Eu estava na porta da casa de minha irmã com o microfone na mão. Era domingo depois da escola dominical, me lembrei. E foi assim muito marcante, irmãos. Aquele homem, ele se transfigurou pelo poder do diabo e ele começou a piscar igual mulher, igual sabe, um jeito esquisito e falar uma voz fina. Na hora, você me deu uma autoridade, eu repreendi aquele homem e ele ouviu a palavra até o final. Próximo da oração é que ele foi embora e nós ainda insistimos com ele. Então, é bem interessante esse conceito apresentado pelo comentarista da lição. Eu quero trazer essa imagem para lembrar vocês que não existe poder de Deus, irmãos. Não existe sem Escritura Sagrada. Porque é a Escritura Sagrada que revela Jesus. E é Jesus que nos dá o poder do Espírito Santo. Sem Jesus, nós não temos acesso a Deus. Sem Jesus, nós não temos poder do Espírito Santo. Então nós vamos para o tópico 3, que tem como título A Igreja que Prega a Esperança Vindoura. A gente precisa lembrar, e nós não podemos esquecer, além de lembrar, a gente não pode esquecer, que a base do cristianismo, o cerne do cristianismo, uma das colunas do cristianismo é a esperança vindoura de Cristo. Paulo escreve de uma forma muito marcante a respeito disso, no texto de 1 Coríntios 15, de 12 a 19. E ele fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. E se nós esperamos em Cristo só nessa vida, ou seja, se não existe uma vida depois dessa em Cristo, a nossa esperança é vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo já teria sido apagado da face da terra. Mas ele ressuscitou e antes de morrer ele disse que ia preparar um lugar para nós. E quando ele preparasse, ele viria nos buscar. Então, a igreja cristã, seja ela reformada, pentecostal ou de outra tradição, ela precisa pregar a esperança vindoura de Cristo. É muito bonito ouvir pregações que falam sobre o Antigo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento, mas você precisa pregar sobre o Antigo Testamento fazendo menção do Novo, fazendo menção de Jesus. É muito bonito ouvir sobre as histórias, sobre a geografia, sobre os acontecimentos do Antigo Testamento, mas de nada vai valer se você não acessar Jesus, se você não trouxer Jesus para o cerne da sua mensagem. Pensa nisso. Pensa nisso que você vai transformar suas mensagens em uma mensagem bíblica e também cristocêntrica. Nós precisamos entender que a igreja, ela foi revelada por Deus para que o mundo conheça a salvação através de Cristo. E tem um texto escrito por Paulo em Efésios capítulo 3, do versículo 8 a 12, que merece destaque neste assunto. O texto nos diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então, é a igreja que vai levar Jesus para o mundo. Continuando, nós sabemos, pela própria Bíblia,
que o mundo ele está morto espiritualmente e somente Cristo tem o poder de resgatar o mundo que jaz no maligno. 1 João 5,19 nos diz isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Tradução Almeida Revista Corrigida. Na tradução NVI, Nova Versão Internacional, a Bíblia nos mostra: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E na tradução utilizada na Bíblia Viva, nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. Então, a igreja que prega a esperança vindoura, ela era parte daquela igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, aquela igreja que estava em Jerusalém pregava sobre a esperança vindoura. E a gente precisa deixar claro, e nós já falamos sobre isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele pode ser o elo entre os seres humanos e Deus. Se Jesus é o caminho e a Bíblia revela que esse Jesus é o caminho e o Espírito Santo convence, como as pessoas serão salvas se nós não pregarmos Bíblia? Já pensou nisso? Já pensou nessa situação? Quando nós vamos a um culto e não existe pregação, existe um malabarismo, como se a gente tivesse uma peça de teatro, o que vai acontecer? Eu quero que você pense nisso. Se você chegar a alguma conclusão, deixa ali nos comentários deste vídeo. Carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, um capítulo que é usado para salvação, ele diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós chegamos à conclusão, e a conclusão, como eu sempre digo a vocês, você faz um breve resumo daquilo que você comentou, você lembra do que foi proposto, os objetivos da lição, e traz o povo para um fechamento. Você conclui o assunto. E nessa conclusão a gente precisa lembrar que a igreja verdadeira, ela precisa pregar a palavra. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Somente a palavra de Deus tem o poder de salvar os seres humanos. São as escrituras e é a vontade de Deus escrita para nós. Nós precisamos, como igreja, ser fiéis ao texto lido e ministrar dentro do que o texto diz. Nós devemos deixar que o Espírito Santo nos use, porém, nós não podemos ser artistas de púlpito fazendo espetáculos para animar o auditório. E para finalizar, se formos fiéis à palavra, o Espírito Santo se incumbirá de salvar aqueles que serão acrescentados à igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero terminar essa aula agradecendo a sua presença, agradecendo a sua audiência, se assim nós podemos fazer, e eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração para que você, como membro da igreja, seja uma igreja que prega a Bíblia Sagrada no poder do Espírito Santo e uma igreja que leva Jesus para as pessoas. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela tua palavra e eu te louvo pela vida de cada um dos professores que estão nos assistindo. Eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que todos eles sejam professores de Bíblia, que eles abram o entendimento para compreender
que a Bíblia é mais importante do que qualquer coisa que eles forem falar. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de seguir o nosso canal e nos dar essa oferta de contribuição, simplesmente curtindo. Um abraço, Deus te abençoe.